Nesse vídeo eu vou te ensinar a fazer essa bolsa linda, estilo sacola de crochê. E os materiais utilizados para fazer essa bolsa são lá da MM Criações. Tanto o fio quanto os acessórios de sintético são de lá. E eu vou deixar o link da loja na descrição do vídeo para vocês. E você vai aprender todo o passo a passo, desde a colocação de pontos na base de sintético, quais são os padrões de pontos que eu utilizei para subir o corpo da bolsa, colocação desses acessórios, alça e todos os acabamentos. Então vem que eu te ensino. Oi gente, tudo bom? Eu sou a Lu, eu te ensino crochê, então sejam bem-vindos aqui no meu canal. E o fio que a gente vai utilizar é esse Nauticor, que é um fio náutico de 3 milímetros de espessura, de cor rosé. Esse rolo aqui, ele tem 800 gramas, aproximadamente 420 metros, e ele é 100% polipropileno. E para fazer essa bolsa, a gente vai usar esses acessórios aqui de material sintético lá da MM Criações. Eu vou deixar o link da loja na descrição do vídeo para vocês. E é uma base, duas alças. Essas alças são presas com botão de pressão e bem acabadinhas, tá? E além disso, esses acessórios aqui que são para fixar a alça na bolsa de uma maneira que fique mais seguro e com melhor acabamento. E essa base, ela tem aproximadamente 18 por 12 centímetros. Então, a gente vai iniciar colocando pontos aqui nessa base de sintético. Lembrando que essa parte aqui mais lisa, né, mais brilhante, é a do lado direito, né, que fica para fora da bolsa. E aqui, essa interna é uma camurça. E eu preciso de uma agulha que entre com facilidade nos furinhos, pra gente buscar lá do outro lado o fio. Então, essa daqui que eu vou começar a trabalhar é uma 3,75 milímetros da Clover. Então, eu vou iniciar deixando aqui um espaço de uns 20, 25 centímetros. Iniciar em qualquer buraquinho dessa base. Vou inserir minha agulha e buscar esse fio, deixando esse espaço lá pro outro lado. Venho aqui no furo do lado, insiro minha agulha, trago o fio e faço um baixíssimo. Esse primeiro vai ficar mais soltinho, mas depois a gente vai ajeitar isso. Venho pro próximo furo, trago o fio e faço baixíssimo. Venho pro próximo, trago o fio, faço baixíssimo. E vou fazer um ponto baixíssimo para cada furo dessa base. Então, aqui eu terminei toda a volta, fazendo um ponto baixíssimo para cada ponto de base. Deixa eu aumentar aqui agora para não perder essa alcinha do último ponto. E agora fica um espaço aqui entre o primeiro e o último, onde eu vou simular mais um ponto baixíssimo. Então, eu entro com a minha agulha aqui no último ponto baixíssimo e levo ela lá para o outro lado. E vou buscar esse fio aqui que a gente deixou do início do novelo. E trago aqui para cima, ó. Passando por esse ponto baixíssimo, o último. Junto com essa laçada aqui, eu puxo todo ele. E agora, eu venho aqui, nesse primeiro ponto baixíssimo, insiro minha agulha aqui dessa forma. E trago esse fiozinho passando por aqui. E agora, eu vou voltar ele aqui no último ponto baixíssimo. Então, insiro minha agulha agora assim, de trás para frente. E levo esse fio lá para trás. Pronto, aqui a gente só regula para ele ficar do mesmo tamanho e tá pronto, né? Toda a carreira de pontos baixíssimos. Esse fiozinho aqui que sobrou, a gente vai incluir ele, vai embutir aqui nos pontos que a gente vai fazer agora, tá bom? Ou, se você preferir, você pode deixar ele solto e arrematar ele escondendo depois, você que sabe. Então, eu vou pegar aqui o fio maior agora, que vem do novelo, e vou fazer uma corrente. E essa corrente aqui vai valer já como o primeiro ponto dessa próxima carreira. Venho aqui no próximo ponto baixíssimo, nessa furação, inserindo minha agulha lá pro outro lado, trago o fio maior. Fio do novelo aqui pra frente, dou altura pro ponto, laço e tiro. Então, aqui eu fiz um ponto baixo.
E repare como eu já tô escondendo aqui o fiozinho, tá? E agora, antes de continuar, eu só fiz aqui, ó, uma corrente e um ponto baixo. Antes de continuar, eu já fiz aqui as marcações da onde eu vou colocar aumento, tá? Então, eu vou colocar 2 seguidos aqui, 2 aqui, 2 aqui, 2 aqui, 2 aqui e 2 aqui. E aqui de intervalo entre um aumento e outro, ficaram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos. E aqui ficaram 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, como ficaram menos deste lado aqui, e o resto tá tudo simétrico, eu vou fazer um aumento aqui nesse ponto, tá? Em qualquer um lugar desse aqui, mas eu vou colocar aqui no meio para ficar bem distribuído. Lembrando que a quantidade de pontos entre esses aumentos tá bem certinha, tá? Foram feitos assim, ó. Eu pus 2 aumentos aqui e eu fiz um espaço de 1, 2, 3 pontos, sozinhos, né? Daí eu venho aqui e faço 2 aumentos. Daí, 1, 2, 3 sozinhos, mais 2 aumentos. Aí, aqui ficaram aqueles 7, que aqui também terão 7, porque eu vou fazer um aumento aqui. Depois ficaram 2 aumentos, mais 1, 2, 3 sozinhos, 2 aumentos, 1, 2, 3 sozinhos e 2 aumentos. Depois, a gente só conclui aqui sem aumentos, porque a gente vai fazer aquele que precisa agora. Então, eu venho aqui nessa laçadinha e no mesmo lugar aqui, então, eu vou fazer mais um ponto, porque eu preciso colocar mais um ponto aqui nessa reta, tá? Então, ficaram 2 pontos baixos aqui. Venho para o próximo ponto, faço um ponto sozinho. No próximo, faço um ponto sozinho. Nesse aqui tá marcado, então aqui eu vou fazer um aumento. O aumento quer dizer o quê? Faço um, vou tirar aqui para não me atrapalhar o marcador. E no mesmo lugar eu faço mais um, sempre ajeitando os fiozinhos. Nesse tá o marcador, então vou fazer novamente um ponto e mais um no mesmo lugar, porque aqui é ponto de aumento. Venho aqui nos próximos 3 pontos de intervalo, vou fazer eles sozinhos. E agora, cheguei aqui no ponto de aumento, então, eu tiro os 2 marcadores, serão 2 pontos de aumento seguidos. Então, faço um ponto aqui, no mesmo lugar, faço mais um. Do ladinho, faço um e mais um. Então, fiz 2 aumentos aqui. Agora, eu faço aqueles pontinhos de intervalo, que são 3. E agora, cheguei nesses outros 2 pontinhos de aumento. Então, a gente faz um e mais um no mesmo lugar. Ajeito aqui os pontos, para eles ficarem bem certinhos. E mais um ponto de aumento aqui no ponto seguinte. E agora, aqui é uma reta, aquela que tem 7 pontos sozinhos. E assim, com essa sequência de pontos, eu vou dar toda a volta. Então, terminei toda a volta, fazendo todos os aumentos que a gente combinou. E agora, aqui eu vou fazer um fechamento de carreira para iniciar a altura da bolsa. Então, eu venho aqui no primeiro ponto e vou levar essa alça aqui lá para trás. E antes de concluir aqui o fechamento de carreira, eu vou te mostrar aqui quais as alcinhas a gente vai usar para começar, né, a altura da bolsa. Então, aqui, cada ponto de base tem essas 2 alcinhas. A gente só vai pegar a de trás, deixando essa aqui da frente, e mais essa alcinha aqui, que tem atrás do ponto, tá? A gente sempre vai inserir assim a agulha.
Então, para terminar esse fechamento de carreira e iniciar a primeira aqui da subida da bolsa, eu vou inserir minha agulha aqui entre esses dois fios que ficam aqui na frente dessa alça que eu levei lá para trás. Insiro minha agulha aqui, insiro minha agulha nessa alcinha que fica aqui e mais na alça que eu levei lá para trás e regulo o fio. Trago o fio do novelo aqui para frente e faço uma corrente que vale como um ponto baixo. E eu vou começar a inserir minha agulha aqui sempre nessas alcinhas que a gente já combinou e faço um ponto baixo para cada ponto de base. Sempre pegando essas duas alcinhas. Aqui eu dei toda a volta fazendo os pontos baixos e repare como essa alcinha aqui que a gente deixa na frente do ponto, ela dá essa diferença, né, da base para a altura. Agora, eu venho aqui no primeiro ponto, vou fazer um fechamento de carreira para iniciar a próxima. Insiro minha agulha de trás para frente aqui nessas duas alcinhas que tem em cima da carreira. Levo essa alça lá para trás. Insiro minha agulha agora debaixo dessas duas alcinhas e busco essa alça. Laço o fio, trago aqui para frente e faço 3 correntes. Agora, eu vou fazer uma laçada na agulha, insiro minha agulha aqui na primeira corrente, pegando essa alcinha, e venho para o próximo ponto de base, inserindo minha agulha por debaixo das duas alças do ponto de base. Quando eu falo ponto de base, é cada ponto que tem aqui na minha carreira de base, essas duas alcinhas aqui, cada dupla de alcinhas, é um ponto de base. Trago aqui o fio, fiquei com 4 alças na minha agulha. Eu vou tirar 3, ó, laço, tiro 3, 1, 2, 3, laço e tiro as outras duas. Novamente, laço. Agora, eu venho aqui, ó, não é na corrente, porque aqui aquelas 3 correntes equivalem a um ponto alto, né? Então, a gente pegava nessa alcinha da primeira correntinha, mas aqui a gente fez um ponto alto. Então, a gente busca essa alcinha aqui, a mais de baixo. Insere a agulha aqui e relocaliza aqui o próximo ponto de base. Insere a agulha, ó, pegando as duas alcinhas do ponto de base. Trago o fio, fiquei com 4 alças, laço, tiro 3, laço, tiro 2. Dou a laçada, venho aqui, nesse ponto que eu acabei de fazer, buscando essa alça, insiro a agulha aqui no próximo ponto de base, trago o fio, fiquei com 4 alças na minha agulha, laço, tiro 3 de uma vez, laço, tiro 2. Novamente, laço o fio, venho aqui, inserir minha agulha por debaixo dessa alcinha, desse último ponto que a gente fez. Localizo aqui o ponto de base, o próximo ponto, trago o fio, fiquei com 4 alças na minha agulha, laço, tiro 3, laço, tiro 2. Novamente, laço, busco aqui essa alcinha do ponto que eu acabei de fazer. Localizando aqui o próximo ponto de base, insiro minha agulha por debaixo das duas alcinhas e busco o fio. Alcinhas, e busco o fio. Laço, tiro 3 de uma vez, laço, tiro 2. Dou a laçada, venho aqui, nesse ponto anterior aqui que eu acabei de fazer. Vou no ponto de base, o próximo, trago o fio, laço, tiro 3, laço, tiro 2. E assim a gente vai dar toda a volta, fazendo sempre esse padrão. Então, assim, eu terminei a carreira. E aqui eu vou fazer um fechamento de carreira agora para ir para a próxima, tá? Então, eu aumento aqui essa alça, venho aqui entre aquelas primeiras correntinhas e o outro ponto, levo essa alça lá para trás. E aqui, eu insiro minha agulha entre esses dois fios, tá? Entre esses dois fiozinhos aqui. Insiro aqui e busco esse fio. Regulo, laço e trago aqui pra frente, faço uma corrente.
essa carreira será só de pontos baixos, porém, eu vou pegar, em vez de pegar as duas alcinhas aqui do ponto de base, eu vou pegar só a de trás e mais essa alcinha que fica atrás do ponto, tá? Sempre essas duas alcinhas aqui. Trago fio, faço ponto baixo. Essa carreira será só de pontos baixos, porém, em vez de eu pegar as duas alcinhas aqui do ponto de base, eu vou pegar só essa alça de trás e mais essa alcinha que fica atrás do ponto de base. Trago o fio, faço ponto baixo. Venho aqui, localizando as alcinhas que eu preciso pegar, trago o fio, faço ponto baixo. Venho pro próximo, ó, sempre deixando essa da frente. Faço ponto baixo. E assim eu vou dar toda a volta, fazendo só pontos baixos, pegando as alcinhas de trás. Então, eu tô continuando aqui minha carreira de pontos baixos, porém, eu quero aumentar um pouco essa bolsa, tá? Essa base, ela é menor do que eu quero que conclua lá a abertura da minha bolsa. Então, eu quero aumentar, assim, a parte do corpo dela, né? Nas laterais. Então, eu vou colocar alguns aumentos em algumas carreiras de pontos baixos. Aqui, nessa carreira, serão 4. Então, eu contei para eles ficarem bem distribuídos e marquei com o marcador. Então, quando chegar aqui, num ponto marcado, eu vou inserir, aqui eu já fiz um ponto baixo, eu vou inserir no mesmo lugar a agulha, pegando as mesmas alcinhas e fazer mais um ponto. Isso daqui que a gente vai fazer nos pontos marcados. Então, eu continuo aqui até o próximo marcador, sempre fazendo entre eles, né, entre os marcadores, os pontos baixos, pegando sempre nas mesmas alcinhas. Tô chegando aqui no próximo ponto marcado, cheguei, tiro o marcador, venho aqui, faço um ponto normalmente e mais um no mesmo lugar. Então, aqui ficou um aumento. E assim, eu vou fazer toda a volta. Aonde tiver marcador, eu faço 2 pontos ao invés de 1. Então, assim, eu terminei toda a volta, fazendo aqueles 4 aumentos, tá? Agora, aqui eu vou fazer um fechamento de carreira. Então, eu venho aqui com a minha agulha de trás pra frente, levo essa alça lá pra trás. Aqui, passo a agulha por debaixo das duas alcinhas e busco esse fio. Regulo e trago o fio aqui pra frente e faço as 3 alcinhas para iniciar uma carreira igual àquela anterior. Então, eu dou a laçada, venho aqui na primeira correntinha, insiro minha agulha aqui nela, venho pro próximo ponto de base, inserindo minha agulha debaixo das duas alcinhas, trago aqui o fio, fiquei com 4 alças na agulha. Laço, tiro 3, laço, tiro 2. Dou uma laçada, localizo aqui a alcinha que a gente vai usar, venho aqui inserindo minha agulha no próximo ponto de base, inserindo debaixo das duas alcinhas do ponto de base, trago o fio, fiquei com 4 alças, laço, tiro 3, laço, tiro 2. Dou laçada, insiro aqui, tiro 3, laço, tiro 2. E nessa carreira não terão aumentos, a gente vai fazer um ponto para cada ponto de base. Então, aqui, mais uma volta concluída com esse ponto. Agora, eu localizo aqui o primeiro pontinho, ó. Opa, deixa eu tirar a agulha daqui. Localizo aqui, levo essa alça lá pra dentro da bolsa. E agora, vai ser aquela carreira de pontos baixos, pegando as alcinhas de trás. Então, eu vou inserir minha agulha aqui entre esses 2 fiozinhos, busco essa alça, regulo o fio, trago ele aqui pra frente e faço uma corrente que vai valer como já um ponto baixo. Agora, eu venho aqui, sempre nessas 2 alças de trás, deixando essa da frente, e faço ponto baixo. Venho pro próximo ponto de base, pegando sempre essas 2 alcinhas de trás,
faço ponto baixo. E assim eu continuo fazendo esse ponto em toda a carreira. Então, assim, não vai mudar agora a sequência de pontos, tá? Será sempre uma carreira de pontos baixos, pegando nas alcinhas que eu já te expliquei, e essa carreira de pontos altos também buscando aqui as alcinhas que eu te mostrei. Sempre serão essas carreiras intercaladas. E os aumentos serão sempre nas carreiras de ponto baixo. Então, como na carreira de ponto baixo anterior, a gente fez 4 aumentos, né? 2 de cada lado. Dessa vez, a gente vai fazer 2 aumentos. Um do lado de cá, um do lado de cá. Na próxima carreira de pontos baixos, a gente vai voltar a fazer 4 aumentos. 2 de cada lado. Na próxima, a gente vai fazer um de cada lado. E assim, sucessivamente por várias carreiras. Então, aqui eu continuei alternando os dois tipos de pontos e fazendo os aumentos que a gente combinou só nas carreiras de pontos baixos. E eu vou contar a quantidade de carreiras que ficaram. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21 carreiras ao todo. E de altura em centímetros ficaram 23 centímetros. E aqui na abertura da bolsa, como tiveram os aumentos, né, aumentou a largura. Então, ficaram mais ou menos aqui aproximadamente 32 centímetros. E olha esse padrão de pontos, gente, que lindo que ficou. Ficou muito bonito. Então, aqui a última carreira que eu fiz foi de pontos baixos. E agora eu vou fazer uma carreira de acabamento com pontos baixíssimos. Então, eu vou dar 5 voltas com o fio aqui na abertura da bolsa. Eu dei as 5 voltas, agora eu vou tirar aqui todo esse fio. Então, eu já dei as 5 voltas aqui, cortei o fio. E agora, eu vou puxar essa laçada do último ponto baixíssimo, do último ponto baixo que eu fiz, pra gente iniciar a carreira de pontos baixíssimos. Então, eu vou puxar todo esse fio. Agora, eu vou inserir minha agulha aqui, ó, de dentro da bolsa pra fora. E vou levar esse fio aqui lá pra dentro, passando por esse primeiro pontinho da carreira. E vou levar todo o fio. E agora, eu vou voltar esse fio da onde ele veio. Então, eu venho aqui com a minha agulha, ó, nesse último ponto, e levo esse fio todo pra cá de novo. Dessa forma, eu já fiz o fechamento de carreira aqui bem perfeito. E agora, eu vou fazer a carreira de pontos baixíssimos sem precisar pegar um novo fio. Então, eu venho aqui, nesse pontinho do lado, trago o fio aqui pra frente. Venho no ponto do ladinho, insiro a agulha aqui, ó, nos 2 fiozinhos que tem em cima do ponto, trago e tiro, que eu já fiz o primeiro ponto baixíssimo. Venho no próximo, trago e tiro. Venho no próximo, trago e tiro. Sempre inserindo a agulha aqui, ó, debaixo das 2 alcinhas do ponto de base. Trago e tiro. Então, eu vou fazer isso aqui por toda a volta. E aqui, ó, já vai ficando o acabamento com pontos baixíssimos. Então, eu dei toda a volta fazendo os pontos baixíssimos, um ponto baixíssimo para cada ponto de base. E agora, ó, aqui eu já encontrei com o primeiro. Esse é o último. Então, eu vou fazer um entre eles dois agora, com o fio que sobrou aqui. Então, eu puxo o fiozinho, venho aqui no primeiro ponto baixíssimo, inserindo a agulha dessa forma, e levo lá pra cima esse fio. E agora, eu vou voltar ele aqui dentro do último ponto baixíssimo, para ficar um acabamento bem perfeito aqui nessa última carreira de acabamento. Pronto. Ó, como fica bem perfeitinho. Agora, eu só vou esconder esse fio que sobrou aqui por dentro, bem discretamente. Então, eu escondi o fio aqui, vou cortar o excesso.
e vou esquentar essa pontinha para dar o acabamento. Então, agora feito o corpo da bolsa, a gente vai colocar esses acessórios que vão prender a alça, tá? Esse daqui é um acessório para fixar a alça na bolsa. E a gente vai fazer essa fixação com agulha de tapeçaria. Então, eu vou inserir o fio aqui, o mesmo fio, né, utilizado para fazer a bolsa. Vou inserir aqui na agulha de tapeçaria. E vamos começar a fixação do acessório. E antes ainda, claro, de começar a costura, eu vou direcionar aqui aonde eu quero que esses acessórios fiquem, né? Para depois não ficar torto. Então, eu quero que eles fiquem aqui. Então, eu já posiciono aqui na direção para daí sim começar a costura. E eu vou começar aqui a costurar que ele fique essa abinha aqui, ó, para baixo dessa linha aqui da última carreira de pontos baixos, tá? Dessa forma aqui, para ele não ficar tão alto lá. Então, ele vai ficar aqui um pouquinho mais para baixo. Eu venho com a minha agulha aqui, ó, de dentro da bolsa para fora, passando aqui por alguns pontos, trago o fio e volto aqui por fora do acessório, lá para dentro da bolsa. Agora, eu venho aqui pro próximo furo, insiro de dentro da bolsa para fora, e agora aqui do ladinho, ó, eu insiro minha agulha aqui, lá para dentro, de fora da bolsa para dentro. Bem simples, né, gente? Peraí que prendeu aqui. Pronto. Super simples. E esse acessório aqui, além de ficar muito seguro, ele dá um acabamento bem mais bonito na bolsa. E assim eu vou passar por todos os furinhos, costurando. Então, aqui eu fiz, ó, a costura em todos os furos desse acessório. Agora, eu vou ajustar bem esses dois fios, né, para ele ficar bem seguro aqui. E arrematar esses dois fiozinhos do começo e do fim da costura lá por dentro. Feita a fixação desse acessório, agora eu vou colocar esses outros 3 da mesma forma aqui na bolsa. 2 na parte da frente e 2 na parte de trás. Então, agora fixado todos os acessórios, já arrematei todos os fiozinhos lá por dentro, eu tô colocando aqui, terminando de colocar essa alça, que é com botão de pressão, super bem acabadinha, olha só, aqui por dentro tem um camurça, muito linda. Então, eu vou só fixar aqui, ó, na argola, regulando aqui se eu quiser a alça mais alta, né, maior, mais comprida ou menos. E fecho aqui o botão, super simples e prática, né, de ser fixada na bolsa. Então, esse é o resultado dessa bolsa linda que a gente fez hoje, com esse padrão super bonito, esses acessórios também que dão todo um charme para ela, né? Ficou estilo mais sacola, né, ou bolsa de praia, e eu adorei o resultado e espero que você também tenha gostado. Não esqueça de me deixar o seu like e um comentário me contando o que você achou. Até a próxima aula. Beijo!